Casada. A internet agora tá com frescura aqui. Ela que não funciona bem, não. Eu tenho que vir pra rua pra pegar bem o celular. Tô com a minha leitura atrasada da leitura do Evangelho de Marcos. Mas que o Eterno Deus nos abençoe nessa leitura. Vamos começar aqui hoje, Marcos 4. Que Deus nos abençoe, nos ajuda. Nós vamos estar sempre em contato com o Evangelho de Cristo. Um cristão, a pessoa diz que é cristã, que é evangélica, que é protestante, que é isso, que é aquilo, que é católico, mas não está em contato com o Evangelho de Jesus, ela vai estar apenas seguindo uma religião. Se ela não conhece Jesus, como que ela vai conhecer? É através do próprio Evangelho. Se tiver alguém que ensina o Evangelho, amém, glória a Deus. Mas se você tem condição de ler uma Bíblia, pega e vai ler os Evangelhos, para você entender o que realmente é ser cristão. Vamos lá? Começa assim, capítulo 4 de Marcos, do Evangelho de Marcos. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Quem? O Senhor Jesus, ok? Veio ante ele multidão numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar, e todo o povo estava na terra junto ao mar. Então, essa tradução é da Bíblia de Jerusalém, que eu peguei pela internet, ok? Jesus, ele, para que ele pudesse conseguir falar com todo mundo e também que ninguém interrompesse ele, né? Ele ficava dentro do barco e de lá do barco ele ia pregando para o povo. Estava na areia em volta do mar, ok? Então aqui fala que ele começou de novo a ensinar. O Senhor Jesus estava sempre ensinando sobre o reino dos céus. O reino de Deus. O reino do céu e o reino de Deus é a mesma coisa. O Senhor Jesus não tinha tempo a perder com outras coisas, os quais os crentes de hoje ficam perdendo tempo, não. O Senhor Jesus, ele estava sempre ensinando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Ok? Então vamos continuar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Parábolas são comparações. Parábolas são comparações, as comparações que o Senhor Jesus fazia com as coisas referente ao reino de Deus. E ensinava-lhe muitas coisas por meio de parábolas, por comparações, ok? E dizia-lhes no seu ensinamento, e dizia-lhes no seu... Poxa, repetiu 2 vezes aqui a frase. E dizia-lhe no seu ensinamento: escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Então aqui fala da semente. Hoje nós estamos vendo que a semente do Evangelho, ela está sendo sufocada. Sufocada. As igrejas, elas estão sufocadas. O espinho da política está sufocando as igrejas. O espinho do artista gospel está sufocando as igrejas. O espinho do ser famoso está sufocando as igrejas. Ok? Então, uma semente, essa aqui, a primeira, ela caiu na beira do caminho e vieram as aves e comeram. Então ela caiu na rua. Não tinha proteção. Não tinha proteção, não tinha ninguém ali protegendo a semente. Jogou lá e deixou de qualquer jeito. E veio, as aves comeu. Outra parte caiu em solo pedregoso. Voltando aqui ainda essa semente que caiu à beira do caminho, quando você ouviu o Evangelho, procura uma igreja evangélica de verdade, que realmente prega o Evangelho,
e passa a seguir. Porque senão vai vir as aves, que aqui é representado por demônios mesmo. Ok? Vem e começa a comer a semente. Vamos lá, versículo 5. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Ok? Então, quando a gente está plantando, acho que de quatro sementes, uma brota, uma nasce. Mas continue plantando. O Senhor Jesus já deixou aqui escrito como seria. Ok? Então a primeira semente foi a do caminho, aquela que não tem proteção, que não procura um grupo para estar junto. As aves, que representam os demônios, veio e tirou. Tirou a semente do caminho. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Isso aqui é aquelas pessoas que tudo que você fala, ela concorda, aceita, mas daqui a pouco ela não tem mais fé. Daqui a pouco ela já está no mundão. Vamos lá. Continuar. Mas ao surgir o sol, queimou, e por não ter raiz, secou. A pessoa se converte rapidinho, aceita tudo. Daqui 6 meses ela não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de crente, não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber de nada. A semente caiu no solo pedregoso, cheio de pedras. Não tinha terra. A semente nasceu e morreu. Vamos lá. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. As igrejas hoje estão assim. A semente está caindo entre os espinhos. Os espinhos da política na igreja, os espinhos da fama, do poder. Esses espinhos, eles estão sufocando a semente do evangelho na igreja nos dias de hoje. Ok? São os espinhos. A semente até nasce, mas depois sufoca e não dá fruto nenhum. Não está dando mais fruto. As pessoas estão indo para a internet só com frase de autoajuda. É o tal de um ficar falando da mensagem do outro. E por que não prega o evangelho e vai pregar? Gente, eu não consigo ficar muito tempo no Instagram, eu passo mal. Com sites gospel que tem. Porque só tem fofoca. E gente comentando a pregação do outro. Mas não tem gente pregando o evangelho no Instagram. Não tem gente pregando o evangelho no Facebook. Não tem gente pregando o evangelho no YouTube. O evangelho genuíno é difícil você achar alguém pregando. Vamos lá. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos. Ainda é tempo da graça, ainda é tempo de pregar o evangelho. Outras caíram em terra boa, produziram frutos, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. Então, mesmo a semente caindo em boa terra, numa boa igreja, não é todo mundo que vai produzir igual. Não exija, aquele ali produziu 100, o outro também tem que produzir 100. Não, respeita o desenvolvimento de cada um. Uns vai produzir 30, 60 e 100. Respeito, que não é todo mundo igual. Não existe comunismo na igreja. Não é tudo comum, não é tudo igual. Ok? Vamos continuar a leitura. E dizia, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Senhor Jesus pregando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem ouvido para ouvir, então você ouça. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes, a vós foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora. Porém, tudo acontece em parábolas.
tudo acontece em pregações de comparações, ok? A fim de que vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouça e não entenda, para que não se convertam e não sejam perdoados. Mas, eita, tá chegando um monte de criança aqui para brincar na praça. Como assim? Como assim? Acho que eu vou ter que parar essa live aqui, viu, gente? Como assim? A fim de que veja, não perceba, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Vamos parar por aqui, depois a gente continua, porque senão vai ficar muito barulho. Então é isso aí, gente. Que semente você é? A semente que caiu em você, caiu numa terra boa, caiu numa terra de espinho, caiu na terra de pedregulho ou na beira do caminho? Veja que dessas 4 sementes, só uma caiu em terra boa. E mesmo a caiu em terra boa, ainda teve 3 tipos de desenvolvimento. Que o eterno Deus nos abençoe e nos ajude a continuar pregando o Evangelho de Cristo, porque ainda é tempo da graça. Quando a igreja sair daqui, aí é outra história, mas a igreja ainda está na terra. Ficam todos na Shalom, que o eterno Deus nos abençoe a entender a palavra. Na Shalom de Jesus Nazaré, a minha Shalom é de Jesus Nazaré. A minha Shalom não é de frase de efeito, não é de Cabalá. Minha Shalom é de Jesus Nazaré. Eu deixo para você. E a paz. Siga minhas redes sociais. Bíblia Diária Helena na página do Facebook. E no canal de YouTube também, Bíblia Diária Helena. E vamos seguir em frente para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, Shalom, Shalom.